Aqui nesse vídeo eu quero te ensinar os 7 passos para você construir o prompt perfeito para o ChatGPT. Aquele prompt que vai conseguir extrair o máximo de recursos que o ChatGPT consegue oferecer para poder resolver os seus problemas aí do dia a dia, independente de qual problema for. Então, vamos lá. Eu preparei uma apresentação pequena aqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou te mostrar aqui na teoria quais são esses 7 passos para você construir esse prompt perfeito para o ChatGPT. Eu separei aqui, eu dividi em 7 passos, então o primeiro, o segundo, eu vou ir te mostrando esses passos, eu vou te mostrando e à medida que a gente vai avançando nos passos, eu já estou com o meu ChatGPT aberto aqui, então à medida que a gente vai avançando nesses passos, a gente vai construindo ao mesmo tempo esse prompt aqui no ChatGPT e a gente vai ver o resultado desse prompt aqui na prática. Beleza? Vamos então para o primeiro passo. O primeiro passo, como você inicia esse prompt. O primeiro passo aqui no prompt perfeito para o ChatGPT. Antes disso, talvez tenha alguém aqui que não saiba o que é o prompt. O prompt nada mais é do que o comando que você envia aqui para o ChatGPT. Por exemplo, olá ChatGPT. Aqui esse é o meu prompt. Um prompt obviamente muito simples, mas é o prompt. Então o prompt é o comando que você envia para o ChatGPT. Então eu envio esse comando e o ChatGPT me retorna com a resposta. Então a cada interação que eu faço aqui com o ChatGPT, né, cada interação é um novo prompt. Beleza? Então deixa eu abrir aqui um novo chat e vamos aqui logo para a prática, para a explicação. O primeiro ponto, o primeiro passo na construção desse prompt é você definir qual é o papel que o ChatGPT deve assumir na resolução do seu problema. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui nessa apresentação eu estou usando como exemplo um social media. Então eu quero que o ChatGPT me responda, ele gere para mim um calendário de conteúdo para o Instagram da minha empresa. Então esse é o problema. Então aqui, como eu quero que o ChatGPT gere um calendário de conteúdo para a minha empresa, qual é o papel que ele deve assumir para resolver esse problema? Ele deve assumir o papel de um social media, então ele deve agir como um social media. Então já no início do meu prompt, eu já deixo muito claro aqui qual é o papel que ele deve assumir. Aqui na explicação eu coloquei qual o profissional, entre aspas, que o ChatGPT vai emular, que ele vai assumir. Então, outro exemplo, se eu quisesse que o ChatGPT me desse uma dieta para emagrecer, então qual seria o papel que ele ia assumir? O papel de um nutricionista. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu copiar aqui esse comando e eu já vou colar aqui, ó. Então, esse é o primeiro passo, né? Esse é o início do nosso prompt. O segundo ponto aqui é a tarefa que o ChatGPT vai ter que realizar, né? Então aqui eu deixo muito claro para ele o que eu quero que ele faça nesse prompt, o que eu quero que ele faça nessa janela. Então, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, o ChatGPT vai criar um calendário de conteúdo para o Instagram. Muito simples, muito rápido. Você deve criar um calendário de conteúdo para o Instagram. Quando você está elaborando um prompt aqui, seja para o ChatGPT, seja para o Gemini, seja para qualquer outra inteligência artificial, é muito importante que você seja sempre muito objetivo. Então, qual é a tarefa que ele vai assumir aqui? Já vou colar esse próximo passo aqui para a gente construir o prompt. Você deve criar um calendário de conteúdo para o Instagram. Muito simples, muito rápido. O terceiro ponto agora. Aqui é a especificidade, tá? O que significa isso? Bom, anteriormente ali eu já deixei claro que ele precisa criar para mim um calendário de conteúdo. Mas o quão específico vai ser esse calendário de conteúdo? Eu quero qualquer calendário de conteúdo? Não, eu quero um calendário de conteúdo com 30 ideias de posts, uma para cada dia do mês. Então eu fui específico. Criar um calendário de conteúdo é algo genérico, mas aí o próximo passo eu preciso ser específico. É um calendário de conteúdo, mas é um calendário de conteúdo
com 30 ideias de posts, uma ideia para cada dia do mês. Então essa é a especificidade. Eu estou usando aqui esse exemplo como um social media para geração de um calendário de conteúdo, mas no final eu vou dar um outro exemplo, tá? Eu vou dar um outro exemplo além desse exemplo aqui do social media, beleza? Então já colei aqui o nosso terceiro ponto, que é a especificidade. O calendário deve ter 30 ideias de posts, uma para cada dia do mês, beleza? Quarto ponto aqui. Aqui eu devo guiar o ChatGPT no estilo ou no tom da resposta. O que seria isso? Aqui eu vou começar a dar um pouco de contexto para o ChatGPT sobre como eu quero a minha resposta lá no final. Então aqui eu devo guiar o ChatGPT na resposta. Como que eu defini o estilo ou o tom de voz aqui dessa resposta? Eu coloquei que as postagens devem ter um estilo prático, que ensine a minha audiência. Então, se eu deixo isso aqui muito aberto, se eu não coloco esse ponto aqui, se eu não defino o estilo ou o tom da resposta, o ChatGPT pode gerar para mim qualquer tipo de conteúdo, né? Mas aqui eu estou dizendo para ele que eu não quero qualquer tipo de conteúdo. Eu só quero postagens que tenham um estilo mais prático, que vai ensinar a minha audiência, né, a sair ali do ponto A até o ponto B para eles conseguirem fazer alguma coisa, né? Basicamente seria isso. Então aqui vou pegar mais esse ponto e vou colocar aqui no ChatGPT. Beleza? Vamos aqui para o quinto ponto. Quinto ponto são as exclusões. Então, por exemplo, aqui eu vou voltar lá naquele exemplo que eu dei da nutricionista, né? Vamos supor que esse chat aqui, o meu objetivo era que o ChatGPT gerasse para mim algumas dietas, né? Uma dieta completa. Aqui, na parte das exclusões, eu poderia colocar aqui para o ChatGPT o que eu quero, o que eu não quero nessas dietas, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, eu não quero que você me indique dietas, né, ou receitas que tenham amendoim na composição, porque eu sou intolerante, eu sou alérgico a amendoim. Então aqui são as exclusões, o que eu não quero que contenha na minha resposta. Aqui no nosso exemplo do calendário de conteúdo, né, para o Instagram, eu coloquei: evite ideias de posts muito genéricos ou superficiais, pois quero gerar conexão com a minha audiência. Então, eu continuo delimitando a resposta do ChatGPT. No passo anterior, a gente já começou um pouco isso, né? A guiar o ChatGPT na resposta, definindo o estilo ou o tom, dando um pouco de contexto para ele do que a gente quer. E essa parte das exclusões, né, ainda é um pouco disso. A gente continua guiando o ChatGPT no estilo de resposta que a gente quer. Então aqui eu vou copiar novamente, já vou colar aqui. Beleza. Vamos para o penúltimo passo aqui agora na construção do nosso prompt. Que são aqui eu vou mergulhar ainda mais no contexto, tá? Aqui eu vou mergulhar ainda mais no contexto. Porque aqui a gente chega na parte de referências e contexto, tá? O que seria isso? Aqui eu preciso inserir tudo que o ChatGPT precisa saber para dar a melhor resposta. Nesse nosso exemplo da criação do calendário de conteúdo para social media, aqui seria muito simples da gente entender, porque aqui eu vou deixar muito claro, eu vou informar para o ChatGPT tudo sobre o meu negócio. Qual é o meu público-alvo, qual é a minha persona, qual é a minha profissão, quais são os meus objetivos com esse conteúdo. Então, assim, aqui, quanto mais contexto, tá? Quanto mais contexto sobre o problema a gente der para o ChatGPT, mais assertiva vai ser a resposta que ele vai dar para a gente lá no final. Então aqui, a título de exemplo, né, a título de aula e de explicação, eu coloquei aqui um contexto muito curto, tá? Quando você for fazer isso na prática, para você gerar ali os seus objetivos com o ChatGPT, você precisa ser muito mais específico nisso aqui, tá? Então aqui, ó, sou uma nutricionista e meu público-alvo é composto por mulheres que desejam emagrecer. Então aqui eu dei um pouco de contexto, tá, pro ChatGPT.
lembre de novo, quando você for fazer isso na prática para resolver os seus problemas, essa parte do contexto, quanto mais detalhado, quanto mais informações você der para o ChatGPT, melhor vai ser o seu resultado. No próximo exemplo que a gente for dar aqui, eu vou deixar isso mais claro e vou utilizar exemplos maiores e contextos maiores para vocês entenderem um pouco melhor. Beleza? Então, esse é o contexto. E por último, o mais simples de tudo aqui é o formato da resposta. Criou o seu prompt? O último passo é você informar para o ChatGPT qual é o formato da resposta. Porque se eu não coloco isso aqui, o ChatGPT pode me responder em formato de tópicos, em formato de tabela, em formato de texto corrido, em formato, enfim, em qualquer tipo de formato. E muitas vezes eu quero que ele me responda num formato específico. Então aqui eu já deixei muito claro para ele qual é esse formato. Responda em formato de tabela, com uma coluna para a legenda do post, outra para o formato do post, se é vídeo, carrossel, imagem, e a outra para o objetivo daquele post. Então, aqui vocês veem como é importante no passo 6, que é o contexto, a gente detalhar muito bem qual é esse contexto, quais são os nossos objetivos, né? Nesse exemplo aqui, quais são os nossos objetivos com esse calendário de conteúdo, porque aqui eu coloquei para ele gerar, né, em uma das colunas o objetivo do post. Esse objetivo eu deveria ter definido aqui no meu contexto. Né? Eu deveria ter aqui no meu contexto deixado claro para ele, olha, os meus objetivos com esse calendário de conteúdo são converter mais pacientes para marcarem consultas no meu consultório, ou vender o meu curso online sobre emagrecimento, enfim, aqui no contexto eu deveria ter deixado claro para ele quais são os meus objetivos com esse calendário de conteúdo. Então, mais uma vez, quando você for fazer aí na prática, investe um tempo, cara. Investe um tempo em deixar muito claro aqui qual é esse contexto. Beleza? Mas a título de exemplo aqui da aula, não tem problema. Vamos seguir assim. Aqui eu já tinha copiado aqui essa parte 7, né? Já está tudo aqui. Então, aqui já tem o nosso prompt completo. Veja que não é um prompt muito grande. Se você for pesquisar alguns vídeos ali no YouTube de prompts para ChatGPT, você vai ver que existem prompts enormes, tá? Enormes para o ChatGPT. Esses prompts, eles funcionam melhor? Na maioria dos casos, sim. Mas o meu objetivo aqui é te guiar, é te dar uma estrutura de prompt simples e objetivo que você pode usar aí a qualquer momento no seu dia a dia para resolver qualquer tipo de problema. Então, esse é o objetivo desse vídeo. Então, é por isso que a gente tem aqui um prompt simples, direto ao ponto, mas que funciona. Então, o prompt está aqui e agora vamos enviar para a gente ver a resposta do ChatGPT nesse prompt. Então, aqui ele já está gerando aqui, ó. Segue o calendário com 30 ideias de posts para o Instagram, organizado em formato de tabela, exatamente o que a gente pediu. Então aqui, ó, o formato, então aqui ele está me dando a legenda, né? Descubra por que pular refeições pode atrapalhar o emagrecimento e o que fazer no lugar. Então aqui ele está me dando a legenda, aqui ele está me dando qual é o formato, tá? O formato dos posts e aqui o objetivo de cada post. Uma coisa que eu não gostei nesse resultado aqui, né? Uma coisa que eu não gostei nesse resultado, a legenda do post. Ele deu legendas muito curtas e muito simples. Mas por que ele deu essa legenda muito curta e muito simples? Porque faltou a gente deixar isso muito claro na parte aqui do contexto. Então, deixa eu editar aqui o prompt, ó. Aqui a parte do contexto, aqui é a exclusão, né? E aqui é a parte do contexto. Ó, sou nutricionista e meu público-alvo é composto por mulheres que desejam emagrecer. Responda em formato de tabela com uma coluna para a legenda do post. Então a parte do contexto é aqui, ó. Depois desse ponto, eu vou adicionar alguma informação para ele sobre como eu quero mais ou menos ali as legendas. Então, as legendas de cada post devem ter uma extensão de aproximadamente 100 palavras. Aqui a quantidade de palavras é meio aleatória, né?
aproximadamente 100 palavras, com o uso de 5 hashtags em cada uma, e a legenda deve ser bem elaborada, de modo a complementar o conteúdo da mídia que eu vou utilizar. Então aqui basicamente eu estou falando, olha, ChatGPT, dá uma atenção especial à legenda. E aqui eu estou sendo específico, olha, eu quero 5 hashtags em cada legenda e cada legenda deve ter aproximadamente 100 palavras. Eu estou sendo específico. Vamos enviar e vamos ver a mudança aí na resposta dele. Ó. Enviei, agora ele está me respondendo. Ó, aí aqui ele abriu a tabela, olha como que as legendas ficaram muito melhores. Tá vendo? Então, é por isso, eu já falei umas 3 vezes nesse vídeo, vou falar de novo. Investe um tempo naquela parte aqui, ó, no 6, na parte 6 aqui, que é o contexto. Isso aqui, dos 7 passos, é o mais importante. É você dar contexto para o ChatGPT. E aqui, ó, ele já está fazendo aqui toda a minha tabela. Aqui ele abriu na lousa, né? Abriu aqui no formato da lousa e não fez o restante. Aqui, ó, responder no chat. Isso. Agora ele não vai abrir a lousa, ele vai responder aqui na própria janela, né? No próprio chat. Enfim, aqui ele está gerando aqui o post com a legenda, escrita assim um pouco melhor a legenda, né? O formato e o objetivo do post. Beleza? Então, cara, esse é o ouro. Agora, vamos fazer bem rapidinho aqui mais um exemplo. Mais um exemplo de outro nicho, né? Só para ficar um pouco mais claro, deixa eu voltar aqui no primeiro. Aqui, vamos começar. Eu vou dar o exemplo, aquele exemplo que eu fui dando aos poucos ali no decorrer do vídeo, que é o exemplo da nutricionista. Vamos supor que eu seja um nutricionista, tá? Vamos supor que eu seja um nutricionista, não. Vamos supor que eu seja uma pessoa normal e eu quero que o ChatGPT me gere uma dieta. Eu quero que ele me gere uma dieta com café da manhã, almoço e jantar para uma semana. Então, o meu objetivo é esse, que o ChatGPT me gere aqui uma dieta de uma semana, tá? Contendo o café da manhã, o almoço e o jantar. Vamos fazer isso utilizando essa estrutura de prompt. Então aqui, como eu quero que o ChatGPT haja? Qual é o profissional, o papel? Um nutricionista. Então, bem simples, haja como um nutricionista. Haja como um nutricionista. Perfeito. Próximo passo, a tarefa. Você deve criar uma dieta para uma semana, contemplando café da manhã, almoço e jantar. Você deve criar para mim uma dieta para uma semana, contemplando café da manhã, almoço e jantar. Beleza, próximo passo, a especificidade. Aqui, a parte da especificidade, você deve criar uma dieta para uma semana. Aqui eu já coloquei qual é a especificidade, né? Qual é a ação que o ChatGPT deve fazer? Você deve criar uma dieta para mim para uma semana, tá? Essa é a ação. E a especificidade é contemplando o café da manhã, almoço e jantar. É qualquer dieta? É para todas as refeições? Não, eu fui específico. É para o café da manhã, para o almoço e para o jantar, beleza? 4. Estilo ou tom. As postagens devem ter um estilo prático. Tá. Aqui é o estilo. Então, adaptando para o que a gente quer, o estilo seria qual o tipo de dieta, tá? É qualquer dieta? Então, o ChatGPT pode tirar da cabeça dele, né, entre aspas, qualquer dieta? Não. Aqui eu vou colocar a dieta deve ser uma dieta cetogênica. Aqui, para quem não sabe, dieta cetogênica é um tipo específico de dieta. Nem eu sei direito, mas eu só estou colocando aqui a título de exemplo, tá? Então, não vai ser uma dieta qualquer. Vai ser uma dieta que contempla só o café da manhã, o almoço e o jantar
E ainda por cima, não é qualquer uma, é uma dieta cetogênica. Fui específico e defini qual é o estilo que eu quero, né? Nesse caso aqui no exemplo, o estilo da dieta. Vamos lá, exclusões. Tá, aqui eu posso colocar, nesse exemplo, nesse contexto aqui, eu posso colocar, por exemplo, algum alimento que eu tenha alergia, né? Como eu dei no exemplo anterior. Eu tenho alergia a, sei lá, a frutos do mar e a amendoim. Então, esses alimentos não podem estar na dieta. Tirei assim, inventei essa alergia aqui só a título de exemplo também. Então, esses alimentos não podem estar na dieta. Fiz a exclusão que eu precisava. Referência aqui, tá? Qual é o contexto? Vou dar aqui um contexto qualquer imaginário para ele. Vamos supor, eu estou muito acima do peso. Então, o meu objetivo com essa dieta é emagrecer o mais rápido possível, sem comprometer a minha saúde. Ou seja, eu quero uma dieta saudável. Aqui, nesse contexto, eu vou adicionar um pouco mais de contexto para gerar ali um pouco mais de complexidade, tá? Para a resposta do ChatGPT. Além disso, eu também sou diabético. Então, a minha dieta deve levar isso em consideração. Entendeu? Então, eu disse para ele qual é o meu objetivo com a dieta, que eu estou acima do peso, que eu quero emagrecer rápido, tá? Mas que eu não quero comprometer a minha saúde. Então, ainda assim, eu quero uma dieta saudável. Disse para ele que eu sou diabético, então eu tenho ali várias restrições alimentares, então a dieta tem que levar isso em consideração. Então, todo um contexto para ele gerar essa dieta. Beleza? 6, e aqui 7, que é o formato da resposta. Aqui o formato, eu vou usar também o formato de tabela, que acho que é o mais adequado aqui para esse tipo de resposta que a gente quer. A sua resposta deve estar em formato de tabela, com uma coluna para... a sua resposta deve estar em formato de tabela, com uma coluna para o dia da semana, outra para a refeição, aqui café, almoço ou jantar, outra coluna para o que eu devo comer e a última coluna com uma instrução rápida de preparo daquela refeição. Fechou? Então, aqui um outro exemplo de prompt com outro contexto para resolver outro problema utilizando a mesma estrutura. Vamos ver qual a resposta que o ChatGPT vai gerar para a gente. Aqui está uma dieta cetogênica para uma semana, ajustada para suas restrições. Tal. Aqui ele está novamente respondendo na lousa, respondendo no chat, para ficar melhor para a gente visualizar aqui. Aqui está uma sugestão de dieta cetogênica para uma semana, adaptada para suas necessidades. Aqui então, dia da semana, é a primeira coluna. A refeição, café da manhã, almoço e jantar. O que comer, omelete de 3 ovos com espinafre, queijo e azeite. Instruções rápidas de preparo. Bata os ovos, misture com espinafre e queijo e frite no azeite. Então aqui toda a minha dieta. E aqui ainda algumas observações aqui que ele deu como extra. Quando eu estava lendo isso aqui, me veio uma ideia aqui na cabeça de um pouco mais ainda de contexto que a gente pode adicionar, né, a esse ponto aqui. Além de dizer para ele que eu quero emagrecer, que é uma dieta cetogênica, que eu tenho diabetes e tal, eu vou colocar o seguinte. A dieta deve conter apenas alimentos
que eu encontro com facilidade em qualquer mercado e que não inclua ingredientes muito caros. Quero uma dieta barata. Pronto, quero uma dieta barata. Mais contexto ainda, mais contexto ainda. Vamos enviar, vamos ver. Aqui. E aqui ele vai adaptar a dieta para esse novo contexto que a gente colocou. Coxa de frango, brócolis, hambúrguer caseiro e tal. Então aqui toda a dieta no formato do jeito que a gente colocou lá. Então assim, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Esse prompt é simples, é direto ao ponto e o melhor de tudo, cara, você consegue aplicar e ajustar ele para qualquer tipo de problema que você queira resolver aqui no ChatGPT, para qualquer tipo de contexto, para qualquer tipo de resposta, tá? Última coisa, essa apresentação aqui, ó, com a estrutura do prompt, tudo certinho, eu vou disponibilizar para vocês. Então é só clicar na descrição do vídeo, tá? Vai ter um link lá para vocês fazerem, para vocês acessarem aqui essa apresentação, para vocês sempre terem aqui essa estrutura de prompt. Então é só clicar aqui, só abaixar aqui na descrição do vídeo, tá? Que tem o link lá para vocês acessarem essa apresentação. Beleza? Outra coisa, se inscreve aqui no canal, eu vou sempre estar trazendo para vocês conteúdo sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, então já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Fui!